Olá pessoal, tudo bem? Vamos dando sequência às nossas revisões. Essa semana nós vamos ver a revisão de equação do segundo grau. Semana passada nós vimos equação do primeiro grau e essa semana equação do segundo grau. Primeira coisa, nós vamos definir o que é uma equação do segundo grau. Quando que a equação é do segundo grau? Veja a situação aqui, ó. Ele tem um curral retangular com área de 288 metros quadrados. E as dimensões do curral, uma dimensão é x e a outra é o dobro dessa primeira dimensão, então 2x. Tá? Nós podemos chamar uma de largura e outra de comprimento. Considerando x a medida menor, a dimensão corresponderá a 2x, a área poderá ser representada por x. Tá? Então, beleza. Quem é a nossa área aqui? A área do retângulo. O nosso retângulo é comprimento vezes a largura, podemos chamar assim. Tá? Então aqui, é uma dimensão vezes a outra. Então eu tenho aqui, ó, x, que é a largura, vezes o comprimento, 2x. E isso é igual a 288, que falou lá no início do problema. Então nós temos aqui que x vezes 2x, 2x quadrado. Então 2x quadrado igual a 288. Tá? Arrumando aqui, igualando essa equação a zero, nós vamos ter que 2x quadrado menos 288 igual a zero. Então repare que ele tem uma equação aqui, uma equação na variável x, né? Então, para calcular a medida desses lados, né, é você resolver essa equação. Tá? Então, ele está dizendo aqui que a equação 2x quadrado menos 288 é um exemplo de equação do segundo grau na incógnita x. Poderia ser outra incógnita, certo? Então, podemos então agora definir uma equação do segundo grau, ok? Então, o que é uma equação do segundo grau? Na incógnita x, ou pode ser outra incógnita. É aquela que pode ser reduzida a uma equação do tipo ax quadrado mais bx mais c, sendo que a minha variável, minha incógnita é x, onde a, b e c são números reais e com uma restrição, o a diferente de zero. Por que o a tem que ser diferente de zero? Porque se o a for igual a zero, isso aqui vai anular. Isso aqui vai ser zero. Então nós vamos ter uma equação bx mais c igual a zero. Tá? Repare que o maior expoente do x aqui é 2. Por isso que é a equação de grau 2, do segundo grau. Tá? Se eu anulo esse primeiro termo da minha equação, o maior expoente que eu tenho aqui é 1. Então ela se torna uma equação de grau 1. Então ela passa a ser uma equação do primeiro grau. Certo? Então, sempre na equação do segundo grau, o coeficiente da variável que está elevado ao quadrado, x ao quadrado, esse coeficiente é um número real, ele tem que ser diferente de zero, certo? Aqui ele dá 4 exemplos de equação do segundo grau, x quadrado menos 5x mais 6, onde o a é 1, o b é menos 5 e o c é 6. Ó. A aqui, b e o termo c nós chamamos de termo independente, tá? Então, repare que nós temos 4 exemplos aqui, sendo que os dois últimos exemplos, né, são equações que não estão completas, são chamadas equações incompletas, onde um dos coeficientes, um c ou o b, igual a zero. Tá? Lembrando sempre que o a não pode ser igual a zero, o a tem que ser sempre diferente de zero. Nas equações escritas na forma ax mais bx mais c igual a zero, equação do segundo grau da incógnita x, chamamos de a, b e c os coeficientes. Ok. Repare aqui, ó, o que não é equação do segundo grau? Aqui, x quadrado mais 2y quadrado igual a 8. Ah, mas o x está elevado ao quadrado, mas ela não é uma equação só na variável x. Ela possui duas incógnitas. Então, não é equação do segundo grau. Para ser equação do segundo grau, tem que ter apenas uma incógnita, né, do nosso que nós estamos trabalhando aqui. Aqui, por que não é equação do segundo grau? Porque o maior expoente do x aqui é 3. Então aqui é o maior expoente da incógnita é 3. Então é a que nós chamamos de equação do terceiro grau. E aqui, mas aqui é x quadrado aqui, menos 1. Mas repare que aqui eu tenho, né, um produto notável aqui. Ó. Quando você desenvolver o produto notável, aquele 3x quadrado ali, você levar ele ao quadrado, ele vai se tornar, né, 9x à quarta. Se você pegar aqui, ó, 3x ao quadrado e elevar ao quadrado, ó, né?
potência da potência, então 2 vezes 2, 4. Então também não é uma equação de segundo grau, tá? Vamos aqui. Equações completas e incompletas. Uma equação de segundo grau, ax mais bx mais c, né, igual a x, é completa quando todos os seus coeficientes são diferentes de zero. Tá? Repare aqui, ó, o a igual a 1 diferente de zero, b igual a menos 9 também diferente de zero, e o c também diferente de zero. Todos os coeficientes são diferentes de zero, então é uma equação completa. Quando o b ou c, esses dois coeficientes, são iguais a zero, né, dizemos que a equação de segundo grau é uma equação incompleta. Tá? Podemos dizer que está faltando o b. Na verdade, não é que está faltando o b. O b ele existe, porém ele é igual a zero. Quando ele é igual a zero, ele não é representado na equação aqui. Tá? Então, ó, a é 1 e c é menos 36. Aqui, quem é zero aqui? Aqui é o c. Tá? Ele não está representado aqui, ele é zero. Aqui, quem é zero? O b e o c. Os dois podem ser zero? Sim. Só não pode ser zero o a. Então o a tem que ser sempre diferente de zero. Para que nós já definimos o que é uma equação completa e o que é uma equação incompleta. Né? O que é a raiz de uma equação? Assim como nós vimos na equação de grau 1, do primeiro grau, a raiz de uma equação do segundo grau é um valor, né? É um valor, um número real, que você substituindo na equação vai tornar a sentença verdadeira. Então, ó, aqui ele faz um exemplo aqui, ó, ele te dá 4 números, menos 1, 0, 1 e 2. E verificar se esses números são raízes dessa equação. Então ele vai substituir x igual a menos 1 nessa equação, ele vai substituir x igual a 0 nessa equação, ele vai substituir x igual a 1 e vai substituir x igual a 2. Ele fez as 4 substituições aqui. Ó. Repare que quando x é igual a 1, ele substituiu aqui, fez as continhas e encontrou que 0 é igual a 0. Sentença verdadeira. Ele substituiu x igual a 0. Olha o que ele encontrou aqui. Ele encontrou que menos 2 igual a 0. Isso não existe, isso é falso. Tá? Então, é uma sentença falsa. Então, esse menos 2, esse x igual a 0, ele não pode ser raiz dessa equação. Quando x igual a 1, ele substituiu aqui. Então, ficou 1 quadrado menos 1 menos 2. Isso aqui ele encontrou também que menos 2 igual a 0, que é uma sentença falsa. Então, esse menos 2, aqui, esse 1, não é raiz. Então, nós já temos ó, o 0 e o 1, que não são raízes, onde a sentença não foi verdadeira. Até agora, a candidata raiz é o menos 1. Vamos para x igual a 2. Quando ele substitui x igual a 2, 2 quadrado, menos 2, menos 2. Então, ele encontrou que 4, que 0, perdão, igual a 0. É uma sentença verdadeira. Então, o nosso 2 também deu uma sentença verdadeira. Então, verificamos que menos 1 e 2 são raízes da equação. Tá? O menos 2 e... Não, o menos 1 e 2 são raízes da nossa equação. Tá? E quem é que não é raiz? É o 0 e o 1. Tá? Então, essa equação aqui, se eu fosse escrever as raízes dela, eu poderia dizer assim, ó, x1 igual a menos 1 e x2, que é a segunda raiz, igual a 2. Tá? Vamos lá. Por aí, então, a nossa referência bibliográfica, qual nós extraímos esse material. Espero que tenham gostado da aula. Né? Uma boa tarde a todos.